Fala pessoal, Tony Cristo aqui, bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu quero falar com vocês sobre o seu plano para a fluência em inglês. Aqui eu vou listar para vocês 9 passos, 9 atividades que se você fizer, com certeza você vai levar o seu inglês de zero à fluência. Esses são os passos que eu seguirei quando eu for estudar espanhol. Eu já sou fluente em inglês, e acabei me apaixonando pelo processo de estudar idiomas, né? Então eu quero aplicar o mesmo método para outros idiomas. Então eu quero aprender espanhol, quero aprender francês, quero aprender talvez holandês, japonês, e esses são os passos que eu seguirei e que você, na minha concepção, deve seguir para alcançar a fluência em inglês. Tudo bem? São 9 coisas simples, a maioria delas eu diria que 8 entre as 9 você consegue de graça na internet, só fuçando, né? Pesquisando, encontrando sites com materiais gratuitos. Acho que tem uma coisa só que eu aconselharia você a comprar, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, já deixa o like no vídeo e acompanha até o final, né? Se inscreve no canal e acompanha até o final, que eu tenho certeza que isso pode ajudar muito no seu caminho até a fluência. Então vamos começar aqui com a primeira atividade que você tem que fazer, que é começar, né, com o estudo de textos com áudio. O que é essa técnica? Nada mais é do que um áudio na língua que você está aprendendo e um texto para te ajudar a entender. Geralmente esse texto é a transcrição do áudio na língua e a tradução em português aqui no nosso caso. Então seria um áudio em inglês, a transcrição desse áudio e a tradução para te ajudar, né? A tradução aqui, como é uma técnica mais para iniciantes e por isso que ela é a primeira aqui, a tradução seria para te ajudar a entender o texto. Daí você estudaria aquele texto com áudio e ouviria muito, né? O áudio é importante, o texto está lá para te ajudar, mas o áudio é importante. Sempre focando aqui, a gente já está focando desde o começo no listening. O listening é a habilidade mais importante no aprendizado de idiomas. Você tem que desenvolver a sua compreensão oral, desenvolver até um alto nível, que você entenda praticamente tudo. Isso demora um certo tempo. Então, esse é o primeiro passo. Estudo de textos com áudio. Se eu for estudar francês, italiano, espanhol, eu vou começar com essa técnica. Tudo bem? Eu não vou entrar em detalhes aqui como funciona a técnica e as outras, porque senão o vídeo ficaria com mais de 10 horas. Aqui é um panorama geral do que você precisa fazer, né? Que eles chamam em inglês de bird's eye view. Né? Seria lá de cima dando uma olhada no que você tem que fazer, tá bom? Então, estudo de textos com áudio. E você encontra aqui no canal, eu já tenho vídeos falando sobre essa técnica e mostrando como ela é feita. Então, e você encontra muito material aí gratuito na internet. Então, essa é a primeira técnica, esse é o primeiro passo. Vamos para a segunda coisa que você tem que fazer para alcançar a fluência, que depois desse aqui, uma técnica um pouco mais avançada, mas muito parecida, é o que eu chamo de Real Conversations ou a Movie Technique. Então, conversas reais funcionaria mais ou menos como um texto com áudio. Só que, como eu disse, é uma técnica um pouco mais avançada. Aqui você pegaria uma conversa real entre dois ou mais nativos, né? Uma conversa aí de 3 a 5, 6 minutos, não pode ser muito longa. E você estudaria aquela conversa. De novo, aqui talvez você já não precise de tradução, você só pega a conversa, pega a transcrição e estuda, né, as palavras ali e faz muita repetição. Repetição nessas técnicas aqui, tanto no estudo de texto com áudio como nas conversas reais, a repetição é muito importante. Então aqui eu sugeriria para você ficar uma semana com o mesmo áudio, repetindo várias, 5, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, todos os dias durante uma semana, para você absorver muito bem o vocabulário, para você absorver muito a pronúncia, a entonação, tudo, né? Então, conversas reais, de novo, um áudio de 3 a 5, 6 minutos, a transcrição, você estudaria aquilo lá para entender, para absorver o máximo e daí faria muita repetição. E também tem o que eles chamam de movie technique, que seria a mesma coisa, você pegar a cena de um filme, de um seriado, né? Aqui também no canal tem um vídeo com cena de filme, não lembro se eu fiz, mas eu fiz com cena de seriado, com vídeos no YouTube, funciona da mesma maneira. Você pega um trecho de um seriado aí de 5 a 10 minutos e você estudaria essa cena
e repetiria, né, o áudio dessa cena, até o vídeo você pode assistir durante a semana inteira. Muito, muito eficiente para melhorar o seu listening, que é o que a gente quer primeiramente, né? Entender muito bem o inglês falado, beleza? Essas duas aqui são a base muito importantes. Essa aqui é um pouco mais para iniciante, depois que você tiver mais avançado, você pode estudar cenas de filme e conversas reais. Vamos para o passo número 3, a técnica número 3 que você precisa fazer. Aqui é o que eu chamo de, que eles chamam, né, de mini story and point of view story. POV significa point of view story, né? História do ponto de vista. Essa técnica não é muito conhecida aqui no Brasil. Pouca gente fala sobre isso. E aqui é a única de todas as coisas que eu vou falar, acho que seria a única que você teria que comprar. Mas eu vou te dar um jeito de fazer as suas próprias histórias. Como é que funciona essa mini story, que seria uma pequena história? Basicamente é o jeito que eu descobri que eu estudei gramática. Eu não aconselho você estudar gramática da maneira tradicional, porque você começa a analisar muito a língua e isso te trava na hora de falar. Sabe aquela sensação que você fica pensando qual seria a gramática? Eu falo no passado, falo no presente, o que eu estou falando? Você analisa muito a língua e isso te atrapalha muito na hora de falar. Te deixa a sua fala muito lenta. E essa maneira, através das mini stories, é uma maneira de você aprender gramática naturalmente, como um falante nativo aprenderia, né? Então, no caso, essa história seria uma história bem interessante, né? Mas pode ser qualquer história. Uma história interessante pode ser uma história de criança, pode ser uma história que aconteceu na vida de alguém, mas essa história seria contada para você no passado, no presente e no futuro. E no inglês, no que a gente chama de present perfect, que é uma estrutura gramatical que não existe no português, né? Então seriam 4 versões da mesma história. Por isso que eles chamam de point of view, né? História do ponto de vista. Né? Você ouviria no passado, no presente, no futuro e no present perfect. E só ouvindo, e é a mesma história, é a mesma história. E só ouvindo, de novo, focando sempre no listening, sempre em ouvir. E você ouvindo essas estruturas, o seu cérebro automaticamente vai começar a distinguir. Essa história é no passado, então quando eu quiser falar no passado, é assim que se fala. Né? E você começa a entender. Essa história, a mesma história, é no presente, então fica fácil de você comparar. Essa história é no presente. Então é assim que se usa o presente. Essa história é no futuro. Daí vamos começar a usar o will and gonna, né? O gonna que fala going to, que fala do futuro. E aos pouquinhos você vai pegando. E essas histórias é a única coisa que eu compraria, por exemplo, se eu fosse estudar francês, eu procuraria na internet alguém que vende, né? Existem, para cada língua tem as empresas que vendem, né? Essas histórias já prontas. Então eu só ouviria, mas se você conhece um falante nativo ou tem um tutor, você pode falar, ou um amigo que fala a língua que você está aprendendo. Imagina que você tem um amigo americano. Você pode falar, escreve uma história aí de uma história que aconteceu com você, uma historinha curta de 3 minutos. E grava um áudio para mim contando essa história no passado, no presente, no futuro e no present perfect. E daí você ouviria essa história, de novo, durante uma semana. Eu gosto desse período de uma semana, 7 dias, ouvindo várias vezes ao dia o mesmo áudio. Beleza? De novo, aqui é só uma visão geral da técnica, eu não vou explicar a fundo como funciona. Como eu disse, o vídeo ficaria muito longo. Mas é só para você ter uma noção do que você faria, né? Aqui começando do mais simples. E aqui aqui seria um estudo mais de gramática, porque eu não estudo gramática da maneira tradicional. E essa é a maneira mais eficiente que eu achei de aprender. Tudo bem? Vamos para o passo número 4, para o seu plano de fluência em inglês. Imersão. Imersão ainda não é um estilo de aprendizado muito famoso aqui no Brasil, mas imersão basicamente é se expor à língua. Principalmente ouvir muito a língua. O que você já estaria fazendo aqui, ó. Só que aqui é meio que uma preparação para você ir para a imersão. Porque a imersão é conteúdo real, é inglês da vida real. Então aqui seria uma preparação de estudo, né? Aqui você está preparando o seu ouvido, aqui um pouco mais avançado. Aqui também você já está pegando a gramática, um estudo, mas também focando no listening. E daí você pode ir para imersão. E notou aqui que tem imersão 1 e imersão 2? Imersão 1
seria você ouvir um inglês real, mas é um inglês um pouco mais facilitado. Por exemplo, um professor de inglês no YouTube dando aula em inglês, um professor americano ou um professor britânico falando sobre o aprendizado de inglês em inglês. Né? Você pode notar que é um pouco mais fácil de você entender. Então, o professor fala um pouco mais pausado, ele articula melhor as palavras, ele não usa tantas gírias, tanto, às vezes, idioms, né, que eles usam muito no inglês, o professor usa menos. Então, e ele sempre explica de várias formas o que ele está falando, então é um pouco mais fácil de entender. Você pode começar por aí. É um ótimo. Tem um cara no YouTube chamado AJ Hogue. Ele é sensacional, adoro ele. E eu comecei a fazer imersão aqui no nível 1 com ele. Porque não é que ele faça de propósito, mas é muito mais fácil entender ele. Porque, como eu disse, ele não usa muita gíria, muitos idioms, expressões idiomáticas. Ele é do sul dos Estados Unidos, então ele fala naturalmente mais pausado, né? Beleza? Então, essa é a imersão número 1, né? Ou a imersão nível 1. A imersão nível 2 seria já filme, podcast, canal no YouTube focado, né? Conteúdo em inglês para americanos. Não foi feito para alguém que está aprendendo inglês. Foi feito para alguém que é americano, que consome inglês naturalmente. Então, canais no YouTube, seriados, filmes, podcasts, né, voltado para o público falante de inglês. E seria uma imersão, né, no nível mais avançado. Mas você já está se preparando aqui, ó, você se preparou sempre com conteúdo real, aqui nos textos com áudio, aqui nas conversas reais, mas aqui seria um estudo, né? E aqui não seria um estudo, seria só imersão. Você colocar lá, assistir uma vez e passar para o próximo. É que nem um seriado, você assiste um episódio, depois assiste o outro e vai indo, um vídeo, o outro, você não repete. Aqui seria uma imersão mais vasta. Notou que aqui a gente está trabalhando com muita repetição, aqui nos textos com áudio, e nessas técnicas aqui, muita repetição, e aqui menos repetição, mais novidade. Né? Porque repetição, às vezes, fica difícil, você tem que ser disciplinado para fazer. Agora, a imersão é sempre novidade, você sempre está assistindo coisa nova. Tudo bem? Então, imersão, super, super, super importante. Vamos para o passo número 5, aqui no nosso plano, que seria Anki plus Sentence Mining, né? Que seria a mineração da sentença. Só esclarecendo que não seria, por exemplo, eu faço isso primeiro, depois isso. Na verdade, eu começaria com isso e já com o Anki ao mesmo tempo. E se você tivesse tempo, imersão. Depois, entendeu? Você pode misturar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, dependendo do tempo que você tem para estudar, beleza? Então, aqui o Anki e o Sentence Mining, a mineração das sentenças, seria a forma de a gente aprender vocabulário, né? O Anki é um sistema de repetição espaçado, que basicamente é um programa onde você insere informações e ele tem um algoritmo inteligente que ele vai te mostrar, né, o que você lembra menos mais e o que você lembra mais ele te mostra menos. Assim você vai levar a informação que você coloca no Anki da sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo. Tudo bem? Então o Anki, um programa super legal, tem vários tutoriais na internet de como usar, eu estou pensando em fazer um vídeo sobre ele. E depois a gente vai juntar o Anki com o Sentence Mining, né? A mineração das sentenças, que é uma técnica onde você pega uma palavra que você não sabe, né? Ó, aqui a gente está fazendo muita imersão, né? Nessas quatro primeiras técnicas, muita imersão. E você vai dar de cara com várias expressões, várias palavras que você não conhece. O que você vai fazer? Você vai pegar essa palavra que você não conhece, vai encontrar uma frase, né? Uma frase, e vai colocar no seu Anki. Então, por exemplo, você encontrou a palavra book. Imagina que você não sabe o que é book. Daí você vai, book é livro. Beleza. Então você acha uma frase que tenha a palavra book e coloca no seu Anki. E depois revisa. Né? Essa seria a técnica do sentence mining, mineração das sentenças. Encontra uma palavra, encontra uma frase, joga no Anki, revisa. E existem, de novo, alguns níveis de fazer isso, 1, 2 e 3. O nível 1 seria uma frase, né? Porque o Anki funciona como flashcards. Né? Na frente tem a frase em inglês e atrás, no nível 1, seria a tradução dessa frase. Então,
na frente frase em inglês, atrás a tradução. O nível 2 seria na frente a frase em inglês, atrás uma mistura de português e inglês, né? E o nível 3 seria frase em inglês na frente e a definição daquela palavra que você está aprendendo em inglês. Seria um card monolíngue. Então você estaria aprendendo inglês em inglês. Aqui já vai virar uma bola de neve. Aqui a gente está fazendo uma transição, né, de português aqui, sempre usando muito português como referência e traduções para aprender inglês em inglês. E isso vai te ajudar muito a não acabar com aquela tradução mental. De novo, existem muitas coisas a serem faladas sobre cada uma dessas técnicas. Eu não vou falar porque vai ficar um vídeo muito grande, mas eu posso fazer vídeos separados se vocês quiserem. Quem estiver assistindo esse vídeo, se estiver interessado, deixa um comentário. O comentário me ajuda a saber o que vocês querem ver mais aqui no canal. Tudo bem? Vamos aqui para o outro lado aqui do mapa mental, continuando com o nosso plano. Aqui, pronúncia. De novo, esse é um plano que eu seguiria se eu fosse aprender uma nova língua. Como eu vou seguir exatamente essas técnicas, vou usar essas técnicas. E você pode ver que não tem nada a ver com um estudo tradicional que você teria numa escola de idiomas, por exemplo. Beleza? Pronúncia. Pronúncia é super importante. Como eu estudaria pronúncia? Como eu indico que vocês estudem? Primeiro, sound system. Estudar o sistema de som daquela língua. No inglês, significa o alfabeto internacional fonético, que basicamente seriam os sons isolados da língua. Por exemplo, em inglês existe o som do TH, que não existe em português. O som do TH é o... E existe um som que você faz uma vibração na garganta, que é o... que é o mesmo som, TH, né, com voz e o TH sem voz. Então você precisa saber que esse som existe para você conseguir ouvi-lo, porque se o som não existe em português, né, na nossa língua, você não vai conseguir ouvir, se você não, o seu cérebro não consegue distinguir que existe esse som. Né? Então por isso que é importante que você saiba que o som existe, né, e comece a identificá-lo no seu listening. Beleza? E estudar o sistema de som do idioma que você tá aprendendo é importante. Aqui você também vai aprender sobre stress accent, que no inglês é muito usado. Por exemplo, palavras como universidade. Em português é bem flat, né? Bem normal. Universidade. Cada sílaba tem a mesma importância. Agora, em inglês, existe o stress accent. Em inglês, você falaria university, não universidade, university. E esse versity é mais forte, ó, university. Então, tudo isso você estudaria primeiro sons e depois palavras individuais, né, para pegar bem os sons e o stress, né, que é esse exemplo que eu dei, né, university. Cada palavra tem um stress diferente. Então, super importante. E depois você passaria de estudar palavras, né? Primeiro sons da língua, todos os sons. Né? Em inglês eu não lembro quantos exatamente, mas daí tem o som do TH, tem o som do schwa, que é um som que não existe em português, que é o Em palavras como about, não é about, é E esse não existe em português. Você precisa saber que existe. Daí existem sons que, né, são mais familiares para a gente, como o F, que é ou o V, né, que é mais fácil para a gente fazer. Mas você começaria com sons, depois passaria para palavras e depois sentenças, sentences. Daí você estudaria sentenças. Por que sentenças? Nas sentenças você vai aprender entonação, intonation, rhythm, ritmo, melody, melodia, pauses, as pausas, connected speech, quando eles juntam uma frase. Então, uma frase é muito interessante estudar uma frase isolada. E tem uma técnica muito legal que eu aprendi com o professor Mário Vergara, que é um cara aqui do YouTube, que é o ISP, Intensive Sentence Practice, que você pegaria uma sentença, estudaria ela a fundo, de novo, por uma semana. Repetição super importante. Até aquela sentença entrar, sabe? O ritmo, a entonação, a melodia, as pausas, o jeito que eles juntam as palavras, tudo ficaria muito claro para você. E é assim que eu estudaria, e provavelmente eu vou estudar em outras línguas, pronúncia. Tudo bem? Vamos para o número 7 aqui, para o vídeo não ficar muito longo.
Output practice. Aqui seria já a parte que a gente vai estar falando. Depois de muito foco no listening, na compreensão oral, na aquisição de vocabulário, daí eu partiria para output practice. Output é quando você produz a língua. Então seria uma prática de produzir a língua. E como que você pode fazer isso? A primeira e a técnica mais fácil de você colocar em prática é o shadowing. De novo, aqui no Brasil poucas pessoas conhecem essa técnica, mas ela é muito simples. Você pegaria um áudio de alguém que você admira, de alguém que você quer copiar em inglês, e você ouviria esse áudio, idealmente pela primeira vez, e você, à medida que você ouve o áudio, você repete ele em tempo real, né? Por isso que é uma técnica avançada, por quê? Porque o seu listening tem que estar muito, muito bom, porque você vai ouvir e repetir ao mesmo tempo. Então, se você não entende todas as palavras que estão sendo ditas, essa técnica não é para você. Então, por isso que aqui é o número 7, né? Depois que o seu listening estiver muito, muito bom. Então, você coloca o áudio e o cara fala, Hi, my name is Tony. E você repete ao mesmo tempo, Hi, my name is Tony. Imitando a pronúncia, a entonação. Daí o cara fala, Welcome to the video. E você fala, Welcome to the video. Igualzinho, né? Ao mesmo tempo. E é super difícil, porque se a pessoa fala muito rápido, né? Você fala super rápido também. Se ela fala devagar, você copia ela exatamente. Uma maneira mais fácil de fazer isso, que não seria essa técnica, mas uma maneira mais fácil, seria você ouvir o áudio, pausar e repetir. Ouvir, pausar e repetir. Mas idealmente o shadowing, né, que seria você seria a sombra daquela pessoa, ela estaria falando e você repetindo em tempo real. Beleza? Existem algumas maneiras mais efetivas de fazer essa técnica, mas eu estou pretendendo fazer um vídeo de novo sobre cada uma dessas práticas que eu estou falando aqui. E outra maneira de produzir, né, de treinar a sua fala seria gravando você mesmo. Nesse nível, você já é capaz de falar inglês. Né? Se o seu listening está muito, muito bom, você é capaz de falar inglês. O que você faria, então? Pegaria um tópico ou escreveria algumas perguntas, acharia algumas perguntas, leria e responderia essas perguntas para uma câmera, por exemplo. 5 minutos. Então, pesquisa algumas perguntas ou fala sobre o que você quiser. Fala como foi a sua semana, fala dos seus planos do futuro, fala sobre o que você quiser e grava você falando e depois você ouve e tenta se corrigir. Como o seu listening nesse ponto vai estar super, super bom, você vai conseguir se corrigir sozinho. Ó, essa palavra que eu pensei que eu pronunciei certa, eu acho que não está tão certa. Eu pensei que eu tinha falado isso, ou essa ideia que eu tentei passar não está tão clara. Daí você voltaria para a imersão para começar a perceber, aquilo que eu queria dizer é assim que se diz. E depois você vai tapando esses buraquinhos que você tem na sua fala. Essa é uma prática bem, bem interessante de se fazer. Continuando, número 8, daí você partiria daqui, você pode partir direto para conversations, conversação. Aqui sim você vai tirar muito proveito da sua conversação. Aqui você pode contratar um tutor lá no Cambly, no iTalki, e você começaria a conversar o máximo que você conseguir. Aqui sim você já vai estar voando, se você seguir todo esse processo. Né? Você daí vai conversar com falantes nativos do mundo inteiro. Aqui é a parte divertida, se você seguir os passos, porque se o seu listening está muito bom, você vai entender tudo que o tutor falar para você. A sua pronúncia, o seu sotaque já vai estar bom, você já vai ter praticado falar muito. Então aqui vai ser super, super legal. O que acontece é que muitas pessoas vão para a conversação sem ter uma base boa, sem entender o inglês, sem conhecer o som, sem ter praticado antes, daí fica uma experiência um pouco negativa, muita pressão. Né? Mas as conversas, se você fizer tudo isso, vai ser bem legal. Eu aconselho você a achar um tutor, um amigo ou um tutor online e conversar o máximo possível. E por último, o que eu faria é traveling, viajar. Viajar. Se você fez tudo isso, você já está pronto para viajar para aquele país. Né? No meu caso, aqui no nosso caso, viajar para os Estados Unidos, ou quando eu aprender francês, viajar para a França, isso vai te dar uma motivação muito grande. Né? Porque você sabe que você vai para lá, se você tiver a oportunidade, claro. Você sabe que você vai para aquele país, então a sua motivação para aprender e melhorar vai estar nas alturas, e daí você consegue estudar durante mais tempo. Beleza, pessoal? Esse seria o seu plano para fluência
em inglês, do zero à fluência. Se você usar essas técnicas, claro que eu não consegui explicar a fundo exatamente como usa, mas de novo, tudo isso, se você fuçar, principalmente aqui no canal, eu vou fazer vídeos, então, eu vou fazer vídeos sobre essas técnicas, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário para você não perder quando eu fizer vídeos mais a fundo sobre essas técnicas aqui. Tudo bem? Então espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido algo novo e coloque em prática, as dicas que você aprende aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai melhorar muito. Então eu fico por aqui por hoje, um forte abraço e até o próximo vídeo.